Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa webinar. Vamos discutir alguns temas importantes que trafegam hoje pelas nossas organizações, pelos trabalhos que nós estamos fazendo hoje, inclusive na nossa universidade. Essa webinar está sendo promovida pela Universidade Federal Fluminense, pela Escola de Engenharia e pelo LATEC, que é o nosso Laboratório de Tecnologia de Sustentabilidade, que trabalha com cursos como Gestão de Negócio Sustentável, Mestrado em Sistema de Gestão, Doutorado em Sistema de Gestão Sustentável, alocado a esses temas que nós vamos estar debatendo hoje. O LATEC é um laboratório que já existe há mais de 20 anos e congrega aí os professores que aqui estão nesse debate. Agradeço a cooperação da Daniele, da Escola de Engenharia, do Leonardo Pimentel, do LATEC, do Thiago Bragança, pelo apoio para esse evento. Temos aqui uma questão, né, que são os nossos professores. Agradeço à professora Letícia. A professora Letícia, com seu mestrado e doutorado em Antropologia, na área social, vai estar contribuindo aí com a gente nesse debate. E o professor Sérgio Barros, grande amigo, né, que também mestrado na área ambiental e na geografia, que trabalha a valorização da terra. Nós vamos estar discutindo tudo sobre essas questões ambientais e sociais na criação de valor e risco das organizações. Fazemos também uma grande homenagem, tá, para o nosso professor Heitor Moura, que faleceu por Covid-19, nosso decano, aproximadamente 50 anos de Universidade Federal Fluminense. O professor Heitor sempre foi uma pessoa muito querida pela gente, então a gente também homenageia ele como uma pessoa que sempre brigou pela nossa universidade, foi diretor da Escola de Engenharia, decano, pró-reitor, trafegou por todas as áreas, tá? Nossos sentimentos para a família dele, que ele esteja com Deus. Bom, eu começo agora essa webinar com debate, né? Nós vamos debater, a nossa dinâmica aqui é discutir sobre as questões ambientais, sociais e governança dentro das organizações, e aí eu vou começar e nós vamos trabalhar dentro de uma grande provocação aqui entre esses três professores, né? A minha formação, eu fiz mestrado em Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense, aqui no LATEC, e também doutorado na Engenharia Civil. Bom, a primeira questão, professora Letícia e professor Sérgio Barros, eu acho que o Triple Bottom Line, como modelo de sustentabilidade, na minha visão, ele não podia estar de forma plana, ele tinha que estar em perspectiva isométrica, ele tinha que ter profundidade. Por que eu estou falando isso, professora Letícia? Porque quando a gente escuta questões ambientais e sociais, e professor Sérgio, quando a gente fala dessas questões com muita profundidade, a gente não pode escapar do ciclo de vida das organizações, que é pouco falado muitas das vezes, né? E aí eu observo, professor Letícia, uma série de trabalhos já realizados, inclusive no nosso próprio mestrado, onde nós defendemos o capital social dentro da criação de valor nas organizações. A gente observa que esse capital e a questão social de uma organização, e aí quando eu falo de organização, eu não vou me ater só à questão privada, mas sim na questão pública e Estado como um todo, o grande valor que a questão social hoje gera para essas organizações. O que nós queríamos debater um pouco ainda no campo social é que estudos já demonstraram como isso mitiga risco e como isso gera valor. De tal ponto que o novo modelo de apresentação de resultados que vem sendo implantado pelo mundo, né, o relato integrado, ele já coloca o capital social e o capital ambiental como perspectiva de ativo dentro de uma organização. Só que isso parece que trafega no longo prazo. Parece que o ciclo de vida das organizações também tem que responder a esse grande desafio. Então, professora, a questão social, a senhora como antropóloga e estudiosa da área social, como é que essa vertente realmente cria valor, desenvolve e mitiga risco hoje dentro desse ambiente ESG que é tão falado? Está sem voz, Letícia. Fica à vontade. O novo normal é assim. Funciona? Me ouve? Perfeito, professor. Então, o professor Júlio disse que ia provocar e provocou, porque perguntou agora absolutamente tudo. Como a gente está num programa interdisciplinar, nós somos todos disciplinares, eu vou tentar puxar um pouco para o meu ponto de vista. E aí, assim, só para começo de conversa, eu não poderia concordar mais com você, Júlio, quando você disse que não poderia ser linear, tal do triple bottom line, mas eu queria ir um pouco além ainda, dizendo que
eu acho que a gente tem que caminhar numa direção um pouco mais ambiciosa ainda, que não é pensar em caixinhas, o social, o ambiental e o econômico, e sim pensar numa coisa só, porque eles não são só, não é só uma questão de social gerar valor para, ou ambiental gerar valor para, ou mitigar risco para, sei lá o quê. O que a gente está vendo hoje, que os estudos mostram, que a pandemia está mostrando, que o mundo está mostrando, é que é tudo uma coisa só. Então, é quase uma tautologia dizer que o social gera valor para a organização. É quase circular. E eu estava brincando ainda há pouco que a gente está meio que correndo atrás do atraso por causa disso, porque para a gente, que estuda áreas sociais desde sempre, sempre foi óbvio. Sempre foi óbvio. Porque a gente está falando de pessoas, de seres humanos. A organização não é uma coisa, não é uma instituição separada da sociedade, ela é um aglomerado de pessoas também. Só que hoje em dia a gente está indo mais longe ainda, e aí o Sérgio estuda e trabalha essas questões também, que também não é o social aqui e o ambiental aqui, porque é uma coisa só. Se tem uma certeza que essa pandemia trouxe, é que é uma coisa só. Não existe proteger a economia e deixar as pessoas na rua, não existe cuidar do bem-estar econômico das pessoas, deixando a pandemia rolar solta, não existe proteger o meio ambiente sem cuidar do social e do econômico, e não existe proteger uma coisa sem outra. Por quê? Porque tudo junto é o que gera valor, mas eu acho que o que a gente tem que pensar mais ainda é o que a gente está chamando de gerar valor. Se é o valor no sentido literal específico do termo, de valor mesmo, valor financeiro, se há um algo mais. O que os estudos estão caminhando para mostrar é que é esse algo mais que a gente tem que almejar. E aí, sem querer puxar demais a brasa para a sardinha de quem estuda questões ambientais, a gente está muito feliz de que finalmente essa discussão está sendo levada a sério, porque durante muito tempo, eu estudo isso há mais de 20 anos, durante muito tempo a gente era visto como o pedacinho bonzinho que tenta mostrar que talvez seja bom fazer coisas pelo social. E hoje, finalmente, a gente está sendo ouvido em pé de igualdade, podendo conversar num debate como esse também. Então, adorei a pergunta, adorei mesmo, mas assim, eu acho que ela só abre um monte de outras perguntas. Perfeito, professora. Uma coisa interessante que a senhora coloca, que o triple bottom line não pode ser somente uma perspectiva isométrica, em função do ciclo de vida, mas sim integrado, numa única vertente onde essas variáveis estão juntas para a criação e geração de valor, pelo foi colocado. Isso é interessante, Sérgio, porque eu tenho escutado demais, né? Você que trabalha comigo já há muitos anos, dividimos até disciplina juntos, né? E que também, né, você trabalhou no mercado financeiro, eu fui CFO, quer dizer, a gente tem aí uma certa sinergia com relação à questão econômica, mas eu nunca vi, nesses últimos tempos, tá, empresas de seguros, empresas de resseguros, como Generali, grandes organizações, preocupadas com as questões ambientais, ao ponto de fazerem associações e correlações ligadas ao risco sistêmico de toda uma cadeia financeira que pode sofrer no longo prazo com queimadas, com mudanças climáticas. Você que trabalha muito a questão da valorização da terra, né? E a gente já debateu muito sobre isso, a questão econômica e a questão ambiental, o que eu venho percebendo ao longo prazo é que os grandes fundos, como o BlackRock, que recentemente mandou uma cartilha pelo seu quartel-general, o headquarter dele, para várias filiais, dizendo, olha, temos que trabalhar a questão ambiental para melhor segurança dos aspectos econômicos, não só das organizações, como também do próprio Estado. Porque as queimadas que ocorreram lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o nosso Pantanal e a nossa Amazonas, parece que acabam demonstrando o alto risco econômico por trás desse aspecto. E é isso que eu queria realmente trazer para esse debate, uma vez que já trafegou e trafega por várias questões, não só de valorização ambiental, mas como questão econômica pela tua própria formação como economista. O microfone, Sérgio.
Boa tarde aí a todos. Júlio, professora Letícia também já fez uma colocação muito importante. Sem dúvida, essa racionalidade econômica, né, muitas vezes, até quando você coloca, né, no Triple Bottom Line, ela se sobrepôs durante muito tempo, né? Então, você olhava o econômico como um fator limitante, né, ao fator ambiental, né, e, consequentemente, ao social. O que a gente vem estudando, e eu sempre gosto de trazer pensamentos que, originalmente, já tinham verificado a importância da questão ambiental, da questão social, é que temos que ter consciência, conforme Georgescu Hugen, um economista, né, dos anos 60, 70, já colocava, né, que a natureza é o limitante do fator econômico, né? Então, esse é um ponto fundamental, né? As atividades econômicas só existirão se nós possuirmos ambientes em condição de existência, não só de uma biodiversidade, mas também do ser humano, né? Então, o respeito a essas condições são fundamentais. Não adianta a gente achar que nós vamos estar discutindo economia, sustentabilidade, sem você estar atrelado a essas condições ambientais que o nosso país, infelizmente, tem trazido uma discussão de que o avanço, né, sobre esses ecossistemas é sinônimo de desenvolvimento, né? Isso tem que ser absolutamente tirado da nossa agenda de discussão. Nós não podemos acreditar que o desenvolvimento se dará conforme modelos antigos, né? Quando eu era garoto, abria a revista Manchete e via 2 tratores com uma corrente no meio, abrindo a floresta amazônica, e como um sinônimo, né, de desenvolvimento, e que o nosso país caminhava dessa forma para o futuro. E efetivamente caminhou. E nós estamos vendo as consequências danosas desse modelo de desenvolvimento dentro de uma racionalidade econômica que não observa o social e o ambiental. Perfeito, Sérgio. Só complementando, é curioso quando você coloca a questão do trator, né? Nós somos conterrâneos de tempo também, e eu lembro que alguns estudos muito anteriormente, quando eu ainda morava em São Paulo, trabalhava lá na Faria Lima, né? Eu lembro que a Bovespa e a BMF, na ocasião, depois que elas se fundiram, começou a surgir o famoso crédito carbono. E a gente vem observando que a questão ambiental, olhada pelo aspecto do carbono, que é precificado, é um derivativo, é uma questão de valor. Por quê? Acho que foi na semana retrasada, se não me engano, um dos analistas, inclusive os internacionais do HSBC, ele tinha colocado o seguinte: a Amazonas tem hoje um estoque de $1 trilhão em crédito de carbono. Quer dizer, parece que a questão ambiental, olhada pelo aspecto econômico, é um bom negócio no sentido de desenvolver e criar mecanismo de proteção, mas não de destruição. E o nosso agrobusiness, né, o bom agrobusiness, parece que trafega por essa corrente de pensamento. Por quê? A gente observou também nesse curto período que alguns países, tirando o aspecto político naturalmente, percebem o Brasil como uma grande fonte ambiental no sentido de minimizar essa grande pegada de carbono que vem ocorrendo. Daí a importância e a preocupação. Seguindo um pouquinho ainda na questão ambiental, eu vejo economias sendo derivadas, novas economias aparecendo nesse aspecto, né? A economia compartilhada, que falamos até um pouco tempo, e agora a economia do stakeholder. O que eu acho curioso nisso, aí eu queria te ouvir um pouquinho, como economista, como é que essas economias agora surgem e geram valor para o aspecto social ali do outro lado da Letícia? Mais uma vez, né, gente que tem conhecimento, né, de autores, né, Amartya Sen, né, já vem demonstrando a importância, né, de agregar as comunidades ao processo econômico, né? Eu acho que é fundamental hoje a questão, né, do stakeholder, né, que está no entorno do negócio, participar e ter ganho também dentro dessa visão. Quer dizer, a empresa não pode mais se isolar no seu ambiente e não participar dele, né, distribuindo de alguma forma sua riqueza, né? Essa riqueza tem que ser compartilhada, né? A economia tem que ser compartilhada num contexto não só de preservação, né, do social e do ambiental, mas até mesmo da própria riqueza.
Eu, há pouco tempo, estava avaliando com alguns colegas, né, a questão relacionada, por exemplo, à agricultura urbana, né, os novos modos de fazer, né, quer dizer, a própria agroecologia, as agroflorestas. Existem hoje modelos que nós, como um país, né, rural, não podemos perder essa perspectiva também, né? O Brasil tem a sua parcela econômica do rural muito forte, né? Eu acho fundamental a gente olhar os novos negócios, né? E que esses negócios tenham possibilidade de distribuir riqueza para não só concentrá-la, que é um dos maiores problemas que nós temos hoje em nosso país, né? Então, a vertente do meio ambiente pode ser, sim, né? Agregar grandes distribuições de renda, pode trazer distribuições de renda, né? Gerar riqueza para esse entorno, né? De modo que a gente quebre esse vício, né? Que até a própria pandemia nos trouxe, de um maior acirramento, né? Das questões de concentração de renda. Saiu há pouco tempo, ontem, né? Novos bilionários brasileiros dentro da revista Forbes, né? Quer dizer, aumentaram em muito em função de um modelo econômico concentrador, né? Provavelmente a própria pandemia fez isso. Então, temos que olhar, sim, né, esse meio ambiente como forma de geração de riqueza e de distribuição de renda para a população. Perfeito, Sérgio. E é interessante, quando você faz essas colocações, que a gente está falando de economia compartilhada, a gente está falando da economia dos shareholders. E aí eu preciso conversar com a professora Letícia como antropóloga, né? E aí ela não sai da minha mente, por da antropologia, que é uma ciência que eu particularmente tenho um bom apreço e que explica muito das questões, professora. Uma das questões dessa é justamente o compartilhamento do social, na criação de valor. Por exemplo, a gente tem observado que muitos órgãos de fomento, Caixa Econômica Federal, na parte dos green builds, aqueles edifícios, eles colocam um dos requisitos no projeto justamente fomentar o entorno, a questão social do entorno, e eu acho que buscando esse pensamento do professor Sérgio, no que tange, diminuir um pouco essa distância de renda. Porque nos países pelos quais eu já pude visitar e observei que a renda, a distância é menor, você tem não só uma vertente melhor de criação de valor para a própria sociedade, mas como empresas também, que também distribuem a questão do valor dentro de um aspecto de entorno, onde eles observam que isso melhora a distribuição de renda e a economia do Estado. Então, eu queria observar duas coisas, professora. Uma, essa questão da economia compartilhada dentro da criação de valor do capital social, que é uma vertente interessante, onde se observa o aspecto social da organização para poder ajudar e melhorar a distribuição de renda. E outro aspecto, o quanto essa questão social e talvez ambiental performe a cultura das empresas para esse valor. Eu coloco isso porque tem se discutido muito no campo da cultura organizacional que a vertente ESG, né, o famoso ESG, vai se performar através de uma mudança cultural das organizações. Fica à vontade. Só ver o microfone. Então, professor Júlio, de novo, abriu o leque imensamente. Eu sou terrível. É ótimo, terrível não é ótimo. Eu vou tentar tecer alguns comentários em relação a vários desses pontos. Em primeiro lugar, com relação à antropologia, novamente, eu sou suspeita, mas eu acho que é um grande ganho para todo mundo a gente estar podendo discutir essas questões sem que elas sejam tratadas como extras ou como adicionais ou como em algum sentido menor. Eu me lembro, há 20 anos atrás, que a gente falava de cultura organizacional, era como se fosse um extra. E agora não, agora a gente está entendendo que é o foco, assim como todo o restante junto, essas coisas andam juntas. Então, só para dizer isso, que é ótimo a gente poder estar conversando sobre essas questões, tratando desse tipo de problema, de economia compartilhada, etc, etc. Então, só para começar a conversa. Em relação à própria ideia de economia compartilhada e todos os novos modelos que vêm atrelados a isso, eu acho que o professor Sérgio levantou exatamente a questão, que é a distribuição, redistribuição, não é só a geração de valor. Isso a gente ouve, todo mundo aqui mais ou menos
conterrâneo temporal, né? A gente mais ou menos viveu na mesma época. Eu me lembro quando a gente ouvia do bolo que tinha que crescer primeiro para depois dividir. Hoje está totalmente invertido, felizmente, finalmente, de novo, correndo atrás do prejuízo para entender. Por quê? O que está se percebendo, eu acho, é finalmente não só que é necessário tratar essas questões sociais como eram até 20, 15 anos atrás, em relação à filantropia, ações sociais, projetos sociais, ou seja, como se fosse uma hierarquia de cima para baixo. Eu tenho, eu posso, eu distribuo, porque eu sou mais do que você e eu vou distribuir porque você precisa. Eu acho que hoje a gente está caminhando para um paradigma muito diferente, que é compartilhado mesmo, em todos os sentidos, de distribuição de riqueza, redistribuição, mas também de conhecimento, de práticas. Quando a gente fala de agricultura urbana, por exemplo, a gente não precisa que venha uma grande empresa de agronegócio ensinar as pessoas a plantarem. Elas sabem muito melhor do que a empresa desde sempre. A gente não precisa que uma empresa ou uma organização venha e diga é assim que vocês precisam se organizar para fazer, sei lá, uma escola comunitária. As pessoas já sabem isso. Isso tem uma coisa que o Brasil sabe há muito tempo, é se organizar, as periferias, as comunidades, os entornos, como a gente chama na literatura e na discussão organizacional, não são entornos, são pessoas que vivem em espaços desfavorecidos, menos favorecidos socioeconômica e politicamente, que sempre estiveram à margem de políticas e da tal de distribuição de riqueza, que aprenderam desde sempre a se organizar para conseguir as coisas que elas precisam. Agora a gente viu isso na pandemia de novo e está vendo as comunidades se organizando para mapear caso de Covid, para organizar a distribuição de cesta básica, para fazer um painel dizendo quantos casos, quantas mortes, quantas pessoas estão com fome. Então, isso a gente sabe. Eu acho que nesse sentido, se a gente pensar nesse sentido, a própria ideia de compartilhado e de geração de valor, a gente vai chegar num ponto onde realmente a gente pode contribuir para isso que o professor Sérgio falou, de redistribuição de renda e de conhecimento e de práticas e de saberes, que é um termo que a gente usa na antropologia, porque não é mais aquilo que era até pouquíssimo tempo atrás de ter que dividir conhecimento. É o contrário, é saber que a gente pode aprender com as pessoas que sempre precisaram. Isso está acontecendo na Índia, na África, no Brasil, a gente não vê tanto, mas tem aos montes, aos montes. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto da tal da economia compartilhada nesse sentido, e aí relacionando de novo com a questão do meio ambiente, porque as coisas andam juntas, sempre. E se tem uma coisa que as pessoas que moram nessas comunidades, nesses espaços menos favorecidos, mais marginalizados, sabem, é o quanto que as questões ambientais são sérias. Que são elas que morrem quando chove, são elas que perdem as casas quando alaga tudo, são elas que passam calor extremo, como aqui no estado, na região metropolitana do Rio, etc. Então, eu acho que a gente pode caminhar para pensar compartilhado nesse sentido, que é um sentido, eu acho, muito mais profundo, muito menos linear, mas, acima de tudo, mais útil para todo mundo, porque está todo mundo trabalhando junto e está todo mundo na mesma página, digamos assim, de geração de valor nesse sentido. Acho que é mais ou menos por aí que eu queria comentar. Não sei se eu respondi tudo, mas... Professora Letícia, é interessante a sua colocação, porque essa questão da economia compartilhada, a relação dela com os aspectos sociais, ela fica muito evidente realmente na pandemia, isso é muito bem colocado, principalmente quando eu leio, através de alguns jornais, alguns canais de comunicação, como as empresas também estão se organizando para isso, né, para poder ajudar essas comunidades através de programas sociais. E tivemos agora, há pouco tempo, a própria Trajano Ribeiro, né, querendo liderar a questão da vacinação e fazendo um paralelo muito forte com a importância do social rebatido no aspecto econômico do Estado. Quer dizer, isso não só me parece importante pelo aspecto social e demonstra esse vínculo, e a pandemia mostrou isso para a gente, não só a divergência social, como também
como isso afeta o aspecto econômico. Quer dizer, só se tem economia se tiver um social organizado, seguro. E aí não tem jeito, Sérgio e Letícia. Eu tenho estudado muito sobre isso, observado, e alguns CEOs e alguns presidentes de administração de grandes empresas já começam a atrelar no resultado dos executivos, não só no Brasil como fora do Brasil, dois aspectos. Minimizar aqueles greenhouse gas, quer dizer, quanto menor a emissão, melhor, e quanto melhor projeção a empresa tiver no aspecto social, também. Parece que aquelas remunerações, né, através de dividendos, já começam a ser atrelados a aspectos que não se falava nisso há pouco tempo. E aí eu volto à pergunta, Sérgio, e Letícia em seguida, como é que Sérgio, atrelar uma remuneração de menor impacto ambiental dentro da performance dos executivos, uma vez que a nossa avaliação de resultado obedece a um exercício de tempo de 12 meses. Sustentabilidade e questões ambientais e sociais dificilmente vão ser avaliadas e mitigadas dentro de um prazo tão curto, que é um prazo fiscal estabelecido não é pelo Brasil, é pelo planeta. E aí eu fico imaginando isso, Sérgio e Letícia. Vamos ser avaliados, com certeza, esses executivos vão ser avaliados, observando menor impacto, observando melhor desempenho social da organização para sua criação de valor. Quer dizer, num exercício de balanço patrimonial, que nós conhecemos bem, aquele demonstrativo de resultados de exercício, DVA, que é tudo, quer dizer, você olha um espelho, você olha um retrovisor com aquilo, você vai ser um pouco mitigado por essas questões. Quer dizer, como é que eu posso avaliar o desempenho de uma organização diante de uma questão ambiental, uma vez que um exercício de 12 meses não responde a uma análise precisa disso? Está comigo? Peguei pesado, né, Sérgio? Pegou. Mas tem um ponto aí que eu gosto de sempre colocar, que são essas métricas, né? Me preocupa sempre quando o capital, né, atrela algumas métricas, e essa dos gases que provocam o efeito estufa, né? Você torna isso uma métrica para ser alcançada, e isso passa a ser como se fosse a questão ambiental da organização. Me preocupa quando a gente torna limitado, né, esse tipo de análise, o que vai rebater, por exemplo, na remuneração de CEO de uma organização. Eu gostaria muito de ver uma análise mais focada no risco, não é? Porque é exatamente aí que você iria perceber aonde um CEO estaria atuando efetivamente, né, na minimização dos riscos sociais, ambientais e, consequentemente, do seu próprio negócio. Não é? A redução pura e simples de emissões me parece meio um evangelho da ecoeficiência, sabe? O que não necessariamente vai estar trazendo um benefício para a sociedade como um todo. Né? Me vê muito essa questão, eu minimizo as emissões nos países do primeiro mundo, mas aumento nos países do sul, então eu vejo duplos padrões, às vezes, ocorrendo nas organizações no mundo, e isso não, dentro de um contexto global, não se torna efetivo. Eu gostaria muito, né, que as questões ambientais fossem analisadas no contexto de risco. O quanto a minha organização impacta, oferece risco, né, em relação ao meio ambiente se eu não tomar determinadas ações. Eu acho que essa seria uma boa medida de valor, Júlio, poder se avaliar esse risco e poder, sim, efetivamente, com ações, né, verificar que esses riscos foram minimizados. Tivemos grandes incidentes no Brasil nos últimos 5 anos em função de uma minimização, né, de uma análise de risco mais profunda do negócio, né, gerando impactos de ordem ecológica e social monstruosa. Então, eu creio que a visão do risco para um CEO, avaliando, sim, o seu desempenho por esse contexto, seria mais efetivo. Perfeito, Sérgio. Eu acho que aí você faz uma colocação que passa muito pela minha cabeça, porque quando eu olho uma organização, eu olho o ciclo de vida dela. Eu olho ela em função do tempo. Eu não posso usar ela num curto espaço de tempo. E quando se fala de risco num aspecto ambiental,
Nós estamos falando de risco que pode ocorrer dentro do desenvolvimento de um projeto de uma empresa, como na construção daqueles produtos e serviços, como também na operação, no descarte, retrofit, assim vai. Quer dizer, observar o desempenho de uma organização, e aí eu tenho que puxar pela professora Letícia, que isso é um todo, isso não pode ser separado por indicador, seja um bom caminho que uma organização possa adotar. Olhar a organização como um meio pelo qual ela possa lidar com esses aspectos com o menor risco possível em função do seu próprio ciclo de vida, onde seus produtos e seus serviços vão trafegar por ali. Talvez colocar isso por indicadores seria realmente um desafio muito grande, por balanços que são avaliados por 12 meses. Né? A gente tem debatido muito isso no mercado. E aí, professora Letícia, não tem como, isso vai passar por um aspecto cultural, sem dúvida, porque tem se falado muito que atrelar resultado, muitas das vezes seria muito melhor mudar o modelo cultural da organização, que também não é uma coisa muito simples, para que esse resultado seja integrado dentro do DNA da organização, mas não necessariamente tem que ter indicador específico, e sim ser uma organização culturalmente alinhada para essas questões sociais e ambientais. E aí eu queria te ouvir um pouco, que aí eu mesmo tenho curiosidade, como é que se trafega por questões culturais dessa natureza de uma organização que pretende, ao longo do tempo, melhorar seu desempenho econômico e social, mas dentro do âmbito da cultura organizacional? A pergunta é excelente, vai totalmente de encontro, curiosamente, ao que exatamente eu estou estudando nesse momento agora. Porque eu peguei exatamente os ODS, os 17, as 169 sub-coisas lá dos ODS, da ONU, etc., etc., e eu estou tentando identificar neles todos exatamente como que seria possível tentar caminhar na direção que o professor Sérgio sugeriu, de não medir indicadores e construir indicadores e depois comparar indicadores, para depois você relatar que você obedeceu aos indicadores, não isso, mas fazer uma pré-análise, uma pré-atuação, ou seja, mitigar risco antes que eles aconteçam, que é exatamente essa a ideia do risco, é você cuidar para que não aconteça, não é deixar acontecer e depois ver o que vai fazer, é o contrário. Isso passa totalmente, é o que eu venho estudando, pela questão da cultura, da organização e de tudo mais, e do mundo, da sociedade, etc., etc. Por quê? Porque existe um senso comum sobre o que seria o conceito de cultura na antropologia, que é assim, como as pessoas pensam, e é como se fosse uma coisa fixa no tempo, só que não é. Não é. É dinâmico, vai se modificando. Como é que vai se modificando? Geralmente, numa sociedade extra-organização, esquecendo a organização agora, pensando só quaisquer sociedades que a gente já viu experimentarem mudança de cultura. Algum processo econômico que muda, algum governo que muda, alguma mudança socioeconômica gigantesca, por exemplo, industrialização, por exemplo, essas questões novas agora de economia compartilhada, etc., a gente vê atrelada a ela sempre uma mudança cultural. Obviamente, no caso da organização, a gente tem a dimensão do tempo, ou seja, a gente quer impor, entre aspas, entre muitas aspas, uma mudança cultural. Só que a própria antropologia sugere alguns caminhos, porque tem o professor Sérgio acabou de falar da importância de conhecer os autores. Tem vários autores da antropologia que estudam exatamente mudança cultural e como é que sistemas culturais diversos ao longo do tempo e do espaço produziram mudanças. E, curiosamente, o que eu venho estudando é que quando a gente olha os ODS, o SDG Compass, por exemplo, que tem a tal da bússola para se implementar os ODS, está tudo ali. Está tudo ali, a mudança cultural já está ali. É só seguir mais ou menos o que está dizendo ali. É interessante demais de ver, porque tem todo o passo a passo, e é um passo a passo interessantíssimo, que é um passo a passo que começa pela conscientização e pelo conhecimento. O que precisa mudar em relação, por exemplo,
a redução da pobreza, a redução da fome, que são os ODS todos, né? Não vou listar todos eles, mas são todos eles. A questão da saúde, da educação, etc, etc. É um passo a passo mais ou menos assim, conhecer, compreender, que não é a mesma coisa que conhecer, entender a fundo e perceber como que a gente consegue introduzir pequenas micromudanças ao longo, por exemplo, das várias etapas e das várias instâncias dentro de uma organização. Por exemplo, o setor financeiro perceber que não é isolado do resto. Por exemplo, RH perceber que não está lidando só com pessoas e sim com dinheiro também. Todo mundo junto perceber que o seu impacto também é ambiental por causa disso, disso, disso. Então, é interessante demais a pergunta, porque a resposta é assim, pela antropologia, há autores que sugerem como que sociedades já fizeram isso, e a gente pode, portanto, aprender com elas, né? E redirecionar em relação aos ODS. Eu acharia fascinante se a gente conseguisse tentar. E aí eu acho que a gente conseguiria resolver um dos problemas que o professor Sérgio colocou, que é o fetichismo dos indicadores, como se fosse, eu tenho um indicador, então eu resolvi. Não, muito pelo contrário. O indicador é só um indicador, é isso que ele quer dizer, né? Então, assim, a resposta curta e direta é um conceito de antropologia chamado prática. O que a gente muda é o fazer. Não é o discurso, não é a fala, não é a ideia, é o fazer. A gente constrói novas formas de fazer e gradualmente a cultura muda. É assim que eu responderia essa pergunta imensa e muito difícil. Letícia, uma coisa incrível, tá? Quando você está falando, vem na minha mente um passado. Há muitos anos atrás, trabalhei numa empresa grande da área de embalagens e passou por uma fusão, Sérgio. O pessoal queria ver uma boa EBITDA, queria ver um bom ROI, né? Queriam ver isso. E recebemos um presidente novo para poder ajustar a empresa, porque a fusão daqueles ativos deveria dar um resultado econômico. E esse presidente falou o seguinte, Sérgio, isso me chamou muita atenção e tem tudo a ver com o que a professora Letícia está colocando aqui. Ele falou, o problema da nossa organização é antropológico. Nós fizemos a fusão de duas organizações e há uma competição intensa. Então, temos que chamar, professores, antropólogos corporativos, para alinhar a cultura organizacional, porque a turma está em conflito. Isso nunca vai se reverberar em resultado econômico quando tiver essa dissonância dentro da organização por os aspectos culturais que ali impostos. E foi a primeira vez, Letícia, que eu escutei o termo antropólogo corporativo. Eu nunca tinha ouvido falar isso. E nunca podia ter imaginado que a antropologia também tratasse de questões racionais dessa forma, ao ponto de ter um link muito forte com o aspecto econômico, olhado por essa vertente cultural. Então, toda uma área da antropologia que faz isso. Resultado, aquele presidente resolveu o problema da empresa, não demitindo, e sim tentando organizar a empresa no melhor condição cultural que ele podia ter. E aí ele chamou os antropólogos corporativos, eu conheci dois, por coincidência, vem das escolas americanas, a senhora também veio da escola americana, e parece que lá tem essa figura do antropólogo corporativo, né? É muito forte isso. E, Sérgio, eu vou ter que caminhar mais um pouco, não tem jeito, independente do horário, já está batendo já 4h40, tem uma série de perguntas aqui que os espectadores querem ouvir da gente. Eu separei aqui um documento que vai de encontro a tudo isso que a gente vem debatendo. Um aluno meu, né, aqui do mestrado de Sistema de Gestão, ele me mandou um artigo, né, de ESG, do The Journal of Portfolio Management, tá? Do ESG Investment, do Guido Jayce et al. Tem vários autores aqui, onde ele fala o seguinte, que essas questões ESG, quando a gente fala de uma boa governança, de uma questão ambiental social, os autores que estudam isso, já foram mais de 1000 artigos já publicados, eles começam a observar que existe na nossa área, né? Quando eu falo nossa área, Sérgio, porque você trafega por questões econômicas, uma correlação positiva, e se eu fosse falar com a Letícia, seria uma causalidade,
Então, hoje está se estudando muito, Letícia, a causalidade com o aspecto qualitativo das questões ambientais e sociais com governança e resultado econômico, e isso sendo medido por correlações. Mas o artigo ele é interessante porque ele vai de encontro, Sérgio, àquilo que você colocou. Ele fala o seguinte, que as questões ambientais e sociais é uma questão que está sendo direcionada e está sendo observada pelas organizações como questões de risco. E aí você colocou bem isso, né? Eu não tinha falado desse artigo contigo antes, que talvez desenvolver indicadores de performance, né? Dentro de questões ambientais puramente, eu acho que a visão, quando a Letícia traz do todo, e risco seria esse todo, talvez seja o bom caminho que a organização vai ter que trafegar. Por quê? Os novos relatórios que vão ser colocados à disposição da sociedade e hoje as autarquias federais fazem, que é o relato integrado, ele é interessante porque ele não é uma visão para trás, ele é uma visão para frente. E ele fala assim, quais são as diretrizes e quais são os caminhos que a gestão da organização está tomando para que esse risco não ocorra no longo prazo, tanto no aspecto ambiental e social. E quando eu olho para frente, Sérgio, quando eu coloco o longo prazo, o que eu queria assim, tentar, para a gente fechar esse bloco e dar espaço para as perguntas, observando tanto pela professora Letícia como pelo professor Sérgio, o que é visão de futuro trazido por um valor presente, no sentido de usar a nossa competência enquanto gestão da organização para justamente minimizar esses impactos no âmbito do risco. Vai ter que abrir o microfone, Sérgio. Isso aí. Pois é. Eu gostei muito de uma fala da professora Letícia, que é essa questão do indicador como algo que homogeneiza, né? Parece que a gente passa a ter ele como uma grande meta e, uma vez atingido, todos os problemas estão solucionados. E a visão do risco, né, é algo que sempre vai estar no foco do gestor, né? Eu acho que esse é um ponto que é muito importante. E trabalhar essa gestão num contexto de como mitigar esse risco, né? Como compensar esse risco. E aí entra o econômico. Né? Então, eu acho que é fundamental essa visão dessa mitigação do risco que vai reverberar nas políticas do dia a dia da organização. Né? Isso impacta o meio ambiente, impacta o trabalhador, impacta as comunidades do entorno. O que eu estou achando muito interessante no nosso diálogo aqui é que a gente não está separando o social e o ambiental e o econômico. Né? Eles estão nitidamente interligados em todas as nossas falas. Né? Isso já demonstra, né, o quanto é necessário, né, que as organizações comecem a trabalhar uma nova racionalidade. Né? Eu acho que esse diálogo de saberes, né, que as organizações deveriam promover dentro delas. Né? Quem está no meu entorno? Quais são os ecossistemas que podem ser afetados pelo meu negócio? Né? Quem são as pessoas vulneráveis? Né? Então, eu acho que esse diálogo, né, dentro das organizações deveria começar a ter, né, não especificamente de um setor que cuide disso, né, mas que seja algo estratégico, né, algo que a organização perceba como estratégico para o seu negócio, perceber o quanto ela esteja inserida no território. Né? Me preocupa sempre que venha a geografia comigo, é uma desterritorialização das organizações em relação aos espaços aos quais elas estão inseridas. Né? Se você perguntar, talvez, para um grande CEO, pergunte quais são os territórios onde as suas empresas estão inseridas. Quem são, né, essas pessoas que estão nos seus territórios de influência? Quais são os ecossistemas vulneráveis nos seus territórios de influência? Para mim, aí a gente começa a fazer gestão. E vamos deixar as perguntas. E aí, professora Letícia, olhando para frente, nessas questões sociais, pela visão do professor Sérgio, e parece que a gestão é sempre o grande caminho, isso tem que estar sendo colocado pela governança da empresa e tem que estar sendo colocado para fora, para demonstrar as boas práticas. A senhora segue esse caminho? O microfone. Tempos de Zoom. Eu concordo totalmente com o professor Sérgio, totalmente nessa linha de pensar para frente, mas desse jeito mesmo, pensar no risco, pensar no diálogo dos saberes, mas em pé de igualdade, não é o diálogo de cima para baixo, aquele diálogo que impõe,
porque muitas vezes são os outros que sabem muito mais do que a própria organização. Eu acho que isso falta muito ainda. Então, eu gostaria, não sei qual é o futuro, mas eu gostaria de ver caminhando mais nesse sentido, mais horizontalidade nesse caso e diálogo, mas é diálogo de verdade, com participação, com compartilhamento de verdade, com ética. E aí eu só queria fechar a minha fala com um conceito que tem uma autora que usa, que eu acho que é brilhante, que é de accountability ética, que é maravilhoso, que é exatamente isso. É ouvir e dialogar, mas porque somos todos parte da mesma coisa, estamos todos juntos nesse barco que está ameaçando afundar assim muito rapidamente. Então, assim, não sei se é uma visão de futuro, mas é um caminho. Então, Sérgio, professora Letícia, agora nós vamos dar um tempo para eu passar para vocês e para mim também as perguntas que aqui estão colocadas para a gente, né? São várias perguntas, nós selecionamos algumas, tá? Todas com muita propriedade. O Wagner Ramos, né? E aí fica à vontade para todos, né, fazer a colocação. Ele pergunta assim para o nosso grupo: qual a relevância das agendas globais de desenvolvimento da ONU com os ODS para as estratégias empresariais de sustentabilidade e de que forma essas iniciativas podem ter efetividade no mundo real? Eu vou começar com a professora, Sérgio, aí em seguida. Então, aí respondendo ao Wagner e a todo mundo que a gente não vê as pessoas que estão participando, então não sei, eu queria só cumprimentar todos que estão nos ouvindo aqui. Eu já insinuei mais ou menos que um dos caminhos seria a gente seguir os 17 objetivos mesmo e todas as 169 sub-coisas que tem lá. Mas a pergunta do Wagner é mais interessante porque ele coloca o termo efetivo, né? Como é que realmente a gente vai fazer acontecer. Eu sugeriria que uma das primeiras coisas a serem pensadas teria que ser como é que a gente transforma, por exemplo, o SDG Compass, que é quase como se fosse uma receita de bolo para implementar aquilo tudo, porque ele é todo didático, se a sua organização quiser fazer isso, deve ser feito dessa forma. Eu sugeriria talvez que uma primeira etapa fosse a gente transformar a receita de bolo no como mais concreto, porque ali é um passo a passo. E o risco do passo a passo é o mesmo risco dos indicadores, que é simplesmente a gente transformar num relato pronto, botar num monte, hoje não é nem papel mais, num Excel da vida, tudo certinho lá, eu tenho tudo isso. Eu acho que o efetivo mesmo seria como é que mais profundamente, por exemplo, o objetivo 1, redução da pobreza extrema. Por que só a pobreza extrema? Só para começar a discutir, né? E como é que a gente pode contribuir para isso efetivamente? Mapeando onde que estão as necessidades, quem que são as pessoas, onde que estão as competências de todos para ajudar no atendimento desse objetivo, etc, etc. Então, Wagner, eu acho que talvez sair dos ODS, do papel ou do Excel, botar o pé na estrada, quando a gente puder botar o pé na estrada de novo e ver realmente o que está acontecendo em termos de fome, de educação, de água, de sei lá o que, todos aqueles 17 objetivos. Eu acho que é isso que falta, é essa que é a minha implicância com esses indicadores todos, essas receitas de pacto global e tudo, é muito didático demais para a paciência de alguns de nós. Eu acho que o efetivo seria nesse caminho que a gente está tentando pensar, que a gente encerrou a nossa fala ainda há pouco. O diálogo, o compartilhamento de informação, de saberes e de necessidades, demandas e, acima de tudo, de perceber que está todo mundo junto e é todo mundo responsável por tudo. Resolver o problema da pobreza não é favor. Resolver a saúde das pessoas não é favor. Então, eu acho que eu responderia mais ou menos nesse sentido, sair das listinhas e botar o pé no chão e fazer efetivamente com as pessoas envolvidas. É isso.
Perfeito, Letícia. Sérgio, é muito interessante isso que a Letícia colocou, mas tem um espectador aqui que eu acho que está fazendo uma pergunta para você. Ele não coloca teu nome, mas acho que é para você. É o administrador Éder Benedito Simonato. Como as ODS poderão ser aplicadas em áreas de agricultura e reforçar as condições de processo de produção agrícola de base, Sérgio? Você que fez doutorado em geografia e trafega muito para essa área da terra. Pois é, muito boa pergunta, mas eu vou um pouco na linha da professora Letícia, não é? Porque tudo que homogeneiza eu não vejo como solução. Tá? O ODS, ele pode ser, né, eu vejo como macro-objetivos, né? Não ter aquela receita de bolo, né, que todos terão que seguir, principalmente no contexto da terra, né? Eu acho que os ODS ligados às relações, né, de pobreza, né, de qualidade da água, tudo que puder trazer, né, educação, bem-estar e saúde, isso tudo vai estar associado, né, ao ambiente agrícola, o ambiente rural. Né? Eu acho fundamental a gente trazer, né, de volta a importância do rural nas nossas discussões. É muito esquecido, principalmente se fala muito só no agrobusiness, mas não se fala muito, né, naquele rural de base que está ali, né, produzindo alimentos com qualidade, né, a questão mesmo da agricultura urbana. Então, eu vejo esses ODS como guias, não como necessariamente ações que todos terão que tomar, até porque os territórios são muito diferentes, as culturas, como a professora Letícia colocou, desses territórios são muito diferentes. Sou totalmente favorável, como a professora Letícia também colocou, no diálogo de saberes. Respeitar, como diz o professor Porto Gonçalves, né, as diversas matrizes de racionalidade. Né? Somos pessoas e povos e comunidades muito diferentes. Então, muitas vezes, né, esses ODS serão, de certa forma, interpretados, né, de formas diferentes. Por isso que eu vejo que a receita de bolo, o caminho, né, ele talvez não seja para todos, mas sim respeitando principalmente essas diferenças dessas matrizes de racionalidade dessas comunidades. Fantástico, Sérgio. Letícia, é incrível. Olha só, temos 3 perguntas aqui que eu acho que são 3 pessoas diferentes, mas elas convergem para o mesmo tema que nós acabamos de debater, sobre indicador e cultura. O André Silva coloca assim: ótimas colocações, porém, os indicadores não têm uma importância para analisar a evolução da empresa ao longo do tempo? Isso é a colocação do André Silva. Quando chega a Camila Neves, ela faz uma outra pergunta, talvez em contraponto ou em complemento, da seguinte forma: a Vale fazia parte da carteira Easy, da B3 em 2015-2019, quando saiu. Como os indicadores podem simbolizar representações mais fidedignas? Quer dizer, aí talvez entre no aspecto cultural. E, por fim, o Éder, né, Benedito Simonato, ele coloca: interessante discutir e aplicar a ODS como foco, né, a partir da estratégia das operações das organizações. Mas como, sem atrelar os resultados econômicos às ODS, podem ser ou ter KPIs realmente válidos? Pelo que eu estou entendendo desses espectadores, aquele debate sobre KPIs, né? Nós somos muito organizados por indicadores, quando a gente trata de um tema que trafega pelo tempo e trafega pela cultura. Então, como é que a gente poderia responder a eles isso? Um fala da Vale, o outro, né? Como é que mede, mas a Vale tinha vários indicadores, aconteceu o que ocorreu. As perguntas são complementares mesmo e não são... elas são complementares, não é a mesma coisa, são coisas diferentes que estão sendo perguntadas, foi assim que eu entendi. Só para deixar claro, eu não disse que eu sou totalmente contra indicadores, ponto, nunca. Porque eu acho que alguma base a gente tem que ter, a ideia do diálogo de saberes e das diferentes matrizes de racionalidade, etc. Eu acho que é em conjunção com
algo que eu acho, principalmente pensando do ponto de vista das organizações e das empresas, alguma coisa homogeneizante precisa existir, senão realmente não dá para organizar nada. Pela definição de organização, a gente tem que ter alguma coisa organizada. Então, eu não quis dizer, peço desculpas se ficou essa impressão, mas eu não quis dizer que eu sou totalmente contra indicadores, ponto. Eu só quis dizer que eu sou contra a ideia do indicador como receita de bolo, por uma série de motivos. Um deles, como eu coloquei ainda há pouco, porque é impossível homogeneizar tudo. O segundo é porque a gente arrisca achar que, tendo o indicador obedecido, digamos assim, a situação está resolvida, quando, na verdade, pode ser muito mais complexa. E o terceiro motivo está exatamente nessa pergunta sobre o caso da Vale, por exemplo. A Vale, desde que eu me lembro que eu comecei a estudar empresa, sempre foi modelo de responsabilidade social e de sustentabilidade. Sempre foi. E eu não acho nem que deveria deixar de ser em vários outros critérios se a gente trabalhar com indicadores. Mas eu acho que a gente precisaria caminhar para uma situação onde a gente pensaria em indicador barra risco barra compartilhamento de saberes barra questões sociocultural, ambiental, políticas. Porque eu acho que passa tudo pelo mesmo universo, que, por exemplo, a Vale, em termos jurídicos mesmo, e políticos, ela não fez grandes coisas horríveis nessas situações que ocorreram, mas houve uma total negligência em relação ao cálculo de risco, etc, etc, etc. Então, assim, para todo mundo, tentando juntar as perguntas, eu acho que, do ponto de vista das organizações, é bom, é necessário e é válido que se tenha tantos órgãos, tantos agrupamentos de pessoas tentando pensar indicadores, para a gente ter pelo menos uma base para trabalhar, mas eu acho que sim, aí pegando carona na questão cultural do professor Júlio, eu acho que passa também por uma mudança de cultura no interior da organização para se perceber como parte de um social. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que são a mesma coisa. Nesse sentido, não é que social, ambiental e econômica tudo junto. Não foi nesse sentido que eu pensei. Eu pensei no sentido de que a organização, a empresa, o que seja, ela faz parte do social, ela faz parte da sociedade. Nesse sentido, ela tem uma série de responsabilidades, demandas, exigências, práticas, concepções, etc, etc. O indicador é um caminho para fazer menos, causar menos problemas, digamos assim, mas ele não pode estar isolado, eu acho. Eu não sei se eu respondi, porque são 3 perguntas diferentes, mas acho que é mais ou menos por aí. Esse grupo de perguntas que me chamou a atenção, que como não medir, mas ao mesmo tempo que mede, será que é tão fidedigno? Olha a oposição. É muito interessante por esse aspecto. Mas, Sérgio, agora uma questão interessante, eu acho que é a última pergunta, né? E é interessante porque o João Carlos Machado Alves, ele faz uma colocação que me lembra até o meu mestrado. Ele coloca assim, é muito interessante as abordagens, porém muitas vezes são focadas em grandes organizações. Empresas pequenas, as pequenas iniciativas empreendedoras sociais, inclusive, movimentos sociais do terceiro setor. Como esse assunto trafega por esse aspecto, Sérgio? Empresa pequena, setor social, que também a Letícia vai conseguir colocar com muita propriedade. Poxa, muito boa essa pergunta, mas eu queria só dar um toquezinho no grupo de perguntas anteriores. Perfeito. Né? Eu vejo rapidamente, né, um contexto de uma racionalidade econômica, né, que permeia todo o sistema de indicadores. Então, por isso que eu sou, de certa forma, muito crítico aos indicadores, tá? Aos 3 que perguntaram aí. Né? A lógica, a racionalidade econômica precisa ser revista e, consequentemente, serão revistos os indicadores. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que a gente vai ter que pensar, né? E estamos aqui na academia para isso. Tá? Bom, com relação a essa pergunta, sem dúvida, a gente vai ter que pensar os pequenos negócios, aí eu diria, né, os impactos sociais, né, desses pequenos negócios.
né, e como eles podem contribuir de forma muito produtiva, por exemplo, com relação às questões ambientais. No início da nossa a discussão, né, falei da agricultura urbana, né, falei dos negócios relacionados a como as comunidades de pescadores, que eu vivo aqui no município de Saquarema, né, poder se agregar para fazer tanques-rede, poder ter uma pesca mais consciente em relação à época correta de fazer o pescado, né? Então, quer dizer, eu vejo muito esse associativismo como um ponto muito relevante para os pequenos negócios. Eu vejo que dessa forma, porque veja bem, o impacto ambiental de um pequeno negócio dentro de um contexto muitas vezes talvez não seja tão crítico quanto os benefícios sociais, né, que essa cultura, né, que os pequenos negócios podem trazer, agregar, vamos chamar assim, né, benefícios para uma determinada comunidade. Sem dúvida que os impactos ambientais, eu já diria para você que a escala, né, que aí seria uma questão mais até da avaliação do impacto, a escala das grandes empresas no ambiente são muito relevantes, muito diferente de um pequeno negócio, onde a escala, a nível local, muitas vezes não causa, vamos chamar assim, um distúrbio, né, ao qual o próprio ambiente seja resiliente, né, para se recuperar, né, desde que se tenha, né, o contexto dessa resiliência, o conhecimento dessa resiliência. Mas eu vejo muito bem os impactos, né, sociais que esses negócios podem trazer. A professora Letícia pode até responder com mais propriedade. Eu não sei se a gente tem muito tempo ainda, mas só complementando a fala do Sérgio, de novo, eu acho que, voltando àquela ideia do compartilhamento de saberes, eu só queria cumprimentar a pergunta, né, do Jean, porque exatamente quando a gente falou quase uma hora aqui, subliminarmente de grandes organizações, mas eu acho que é porque é delas que vêm os grandes impactos. Agora, o que é interessante colocar, eu acho, que muitas vezes é das pequenas que vêm as soluções. E aí, se a gente conseguir juntar os dois, não só em termos de impacto, no sentido negativo do termo, seja custo, risco, etc., mas no sentido positivo, quanto que a gente consegue agregar de bem-estar para as comunidades, para as pessoas inseridas nesses pequenos negócios, etc., e ampliar a escala, talvez aí a gente tenha uma resposta àquela pergunta de antes sobre o futuro. Talvez agregar o que as grandes têm de recurso e de possibilidade de impacto transformado em positivo em grande escala, ao saber, o conhecimento, as práticas dos pequenos negócios que estão, como eu coloquei ainda há pouco, com a mão na roda e o pé na estrada para fazer acontecer mesmo. Acho que se a gente juntasse os dois elementos, talvez a gente tivesse um caminho interessante. Eu sei que é difícil, mas, enfim, só para sonhar um pouco. Fantástico, professora Letícia. Agora, só duas perguntas para finalizar. Tá? Uma pergunta, professora, é para a senhora, né? É o Jean, e ele faz a seguinte colocação: como promover valores estratégicos a partir desses aspectos voltado para as iniciativas sociais? E quais os desafios na visão da senhora e da gente como um todo? As perguntas estão todas difíceis hoje. E a turma aqui? A turma não descansa, não. Então, já eu não sei se eu pelo menos consigo responder como promover. O que eu consigo pensar em formas pelas quais a gente pode visualizar caminhos possíveis. Eu acho que um dos caminhos é nessa linha que eu tenho tentado conversar aqui hoje, que é exatamente, primeiro, perceber que não existe o social, ou ambiental, ou econômico e o político também. Eu acho que é tudo uma mesma estrutura social, digamos assim. Então, esse seria um primeiro passo para responder como promover valores estratégicos, primeiro percebendo que é uma configuração
complexa de elementos sociais, ambientais, políticos, econômicos, culturais, etc., 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 de saúde, enfim. Uma outra questão seria o respeito a todos esses outros saberes, essas outras formas de fazer negócio, de uma forma que realmente respeitasse, porque é muito senso comum dizer que respeitar os saberes locais, alguma coisa assim, mas concretamente, como é que se faz isso? Percebendo que a gente pode aprender. A gente, no caso, eu me coloco assim, porque eu não tenho esses saberes, gostaria de tê-los, mas não tenho. Então, no sentido que o Sérgio colocou ainda há pouco, de diálogo. Então, seria um segundo ponto. Agora, um terceiro ponto, acima de tudo, que eu acho, talvez finalizando já, que a pergunta era para mim, Jean, perceber que estamos no mesmo barco, literalmente mesmo hoje, com a questão do antropoceno, das mudanças climáticas, das crises, das pandemias. Por acaso, a gente está nessa agora, muito provavelmente virão outros, e, enfim, e eu acho que talvez sair daquela questão, eu acho que é com isso que eu queria finalizar, daquela questão que distanciava também a organização, academia / organizacional e academia / as ciências sociais, que se viam na obrigação de só criticar todo mundo e bater em todo mundo. Se a gente conseguir pensar junto, que a busca por soluções tem que vir de todos os lados, em conjunto, eu acho que, eu não sei se eu respondo como, mas pelo menos é uma tentativa possível, eu acho que pelo menos vai ficar mais promissora, digamos assim. Eu acho que é isso, só que eu tenho a sugerir. Perfeito, Letícia. Aí, última mesmo, né? Como a universidade tem contribuído para a promoção e geração de valores na comunidade, observando esses aspectos? É uma boa pergunta, hein, Sérgio? Como é que está contribuindo para a sociedade? Poxa, eu acho que foi uma ótima pergunta, principalmente no contexto da universidade pública, né, que muitas vezes é atacada, né, percebe-se nitidamente quantas pesquisas foram desenvolvidas no momento da pandemia, né, a própria UF trabalhando com as comunidades médicas, né, em relação a Covid, as comunidades carentes nos municípios de Niterói e São Gonçalo, né? O meu departamento fazendo um georreferenciamento das áreas mais críticas nos municípios do entorno de Niterói, a própria universidade pública produzindo vacinas, a UFRJ, o FMG, né? Quer dizer, a universidade não parou em nenhum momento, né? Eu acho que isso é uma questão que a sociedade merece ser esclarecida a respeito do nosso papel. Em nenhum momento os pesquisadores pararam, muito pelo contrário, todos nós estamos esgotados, né, de continuarmos a dar aula desse módulo, né, tocarmos as nossas orientações, tocarmos as nossas pesquisas, fazer projetos de extensão, visando exatamente, muitas vezes, minimizar o grande impacto que essa pandemia trouxe, né, para a sociedade. Eu acho que essa vai ser sempre o grande legado da universidade. Ela é essa constelação de pesquisadores e de professores que, nesse momento, né, a gente, como olha no céu, vê uma porção de pontinhos, né, é o mesmo como nós estamos agora, né? Mas estamos todos no mesmo céu, que é a universidade. Eu acho que esse é o meu recado. Obrigado. Perfeito, Sérgio. Ótima pergunta. Excelente. Essa nossa contribuição, professora, como a gente está contribuindo para a sociedade, enquanto pesquisadores, professores, nessa questão social? Eu faço eco às palavras do Sérgio, exatamente, mas só ampliando também em relação às ciências sociais, às humanas, etc., etc., porque tem todo um trabalho sendo feito em questões de saúde mental, em tentar mapear as necessidades dos estudantes em termos de acesso ao computador, acesso à internet, acesso a sei lá o quê, em tentar pesquisar como que as pessoas estão lidando com a pandemia, questões de emprego, de mães, de mulheres, enfim, uma série de questões. E aí, extra-pandemia, eu acho que desde pelo menos umas 2 décadas,
pelo menos, a gente vem investindo bastante na questão da extensão. Eu acho que é um outro caminho, porque uma coisa que me parece que talvez esteja mudando para melhor é aquela divisão que existia entre a pesquisa acadêmica, que vai gerar aquele artigo, que vai ser avaliado, vai ter uma pontuação e depois vai ajudar na nossa carreira acadêmica, e a nossa transferência de conhecimento, digamos assim, mas aí nos dois sentidos, de mão dupla. Eu acho que isso tem acontecido bastante. Eu vejo tanto eu quanto colegas vários, e o professor Jean aqui, que faz isso também lá na UFOP, extensão, etc. A gente vem trabalhando nisso. Acho que esse que é o recado mesmo, tanto pelas áreas mais exatas, ambientais, etc., quanto pelas sociais e humanas. A gente não parou e não vai parar, e cada vez menos vai poder parar, acho eu. Acho que é perfeito, isso. perfeito, Letícia. Eu acho que eu posso complementar. A Federal Fluminense ela nunca parou. O LATEC, que é o laboratório que promove esse evento, nunca parou. A engenharia nunca parou. Então, o que eu observo muito é não só uma aproximação cada vez mais dessas federais com a sociedade através da pesquisa aplicada, até porque nós, professores aqui, inclusive nós, né, eu, o Sérgio, a Letícia, trabalhando em pesquisa aplicada, entregamos para a sociedade modelos e produtos que possam ser transformadores, né? Aqui no mestrado profissional em Sistemas de Gestão, tiveram dissertações que mudaram leis. Isso é uma contribuição para a sociedade. Tivemos dissertações que beneficiou a FINEP, FAPERJ, e você tem uma série de outras instituições que vêm para cá para poder buscar soluções de seus problemas. Então, a contribuição de uma universidade pública é essa. Temos o Hospital Antônio Pedro, temos as iniciativas sociais no Valonguinho, com a odontologia, cuidando de pessoas sem recursos, os pesquisadores aqui que não param de trabalhar, que ficam, né, buscando soluções para essas discussões que estamos debatendo hoje aqui nessa sala virtual. Bom, como tudo que é bom não dura para sempre, gente, a gente vai ter que agora encerrar os nossos trabalhos. Primeiro, agradecendo muito, Sérgio e Letícia, a colocação de vocês dois. Vocês são amigos, né? Nós somos colegas de trabalho, mas somos amigos, né? A gente está sempre debatendo. Uma característica interessante desse nosso grupo, né? Que o LATEC conseguiu formar aqui dentro da Escola de Engenharia da UF, essa questão interdisciplinar, né? A gente consegue fazer o debate, orientamos juntos em temas que a gente busca soluções nas nossas áreas. Isso é muito bonito. A questão interdisciplinar do conhecimento vai ter que trafegar também para a reformulação dos currículos escolares, porque hoje não se resolve o problema de forma vertical. Nosso debate aqui já mostra isso, a importância do aspecto social e da visão da professora Letícia. A questão ambiental parte do professor Sérgio, eu com a minha visão, onde por muitos anos, né, trabalhei no mercado privado e hoje estou há mais de 10 anos aqui na UF observando a alegria de estar num grupo que promove conhecimento e aplica conhecimento, e isso me faz me sentir muito bem. Eu estou muito feliz por ter desenvolvido esse tema que hoje é tão debatido, não só no Brasil, como no mundo, como essas questões ambientais e sociais. E a gente chega aqui num debate onde a gente consegue colocar visões diferentes, visão de uma professora de antropologia, visão, né, de um professor da minha área, né, eu sou da área de ciências atuariais, mas também pesquiso sustentabilidade, com o professor Sérgio na questão ambiental, com uma formação em geografia. Isso é muito bonito. Eu acho que a gente vai sair desses problemas, né, através da ciência, através da pesquisa, e hoje a pandemia mostrou isso para a sociedade, a importância dessas universidades públicas no combate, no desenvolvimento e na melhoria do social, através das nossas pesquisas. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Quero fazer mais vezes, à vontade. Vamos continuar, vamos falar mais, mas tem que ir por aqui. Sérgio, quer falar alguma coisa? Quer fechar? Professora Letícia, fica à vontade. Olha, Júlio, é só agradecer mesmo, e eu acho que foi um momento muito bom, né, da gente poder estar trocando com a sociedade, com o público, né? E o tema foi extremamente relevante, né? Só tenho a agradecer a toda a organização da Escola de Engenharia do LATEC, né, a quem eu me orgulho muito fazer parte do grupo. Eu também só queria agradecer, foi um prazer enorme debater, conversar, e agradecer também a presença
do público, que a gente, de novo, não sabe quem são, mas é ótimo saber que a gente está podendo levar um pouco das nossas pesquisas, das nossas discussões, e agradecer também a o excelente apoio do LaTeX, que são maravilhosos sempre todos. Obrigada, obrigada, Júlio, pela ideia, assim, foi maravilhoso. Obrigado, boa tarde para todos, telespectadores, muito obrigado e muita gratidão por vocês estarem participando desse debate com a gente. Até logo. Obrigada, boa tarde.